Olá a todos, vamos dar continuidade aos estudos de direito constitucional a respeito da matéria de poder executivo. Essa é a nossa última aula a respeito de poder executivo, que começamos nas aulas anteriores, e vamos dar continuidade aqui agora. Falando de quem? De dois conselhos diferentes. São órgãos consultivos, são órgãos que o presidente da República consulta, que são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São todos esses dois órgãos de consulta do presidente da República que têm como função deliberarem sobre alguma matéria específica da Constituição. Eles têm um caráter meramente opinativo. Tanto o Conselho da República quanto o Conselho da Defesa Nacional têm essa função de aconselhar o presidente da República, de opinar sobre determinada matéria. Só que a gente tem que deixar claro que essa opinião, esse conselho de qualquer um desses dois órgãos, eles não obrigam o presidente da República. O presidente da República tem a obrigação de buscar os conselhos, mas não tem de seguir aquele conselho dado por nenhum desses dois órgãos consultivos. Aquela opinião que o Conselho da República ou o Conselho da Defesa Nacional der para o presidente da República não o obriga a segui-lo. São simplesmente opiniões. São situações opinativas, apenas conselhos. Vamos começar então o estudo do primeiro órgão consultivo, que é o Conselho da República, que tem na Lei número 8.041 de 1990 a disposição de como ele é composto. Então, o Conselho da República ele é presidido pelo presidente da República e dele participam o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, designados na forma regimental, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, designado na forma regimental, o ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução, sendo 2 deles nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Lembrando que esse mandato de 3 anos vale apenas para os cidadãos contidos no Conselho da República, não em relação àqueles que possuem cargos eletivos ou o caso do ministro da Justiça, que apesar de não ser um cargo eletivo, ele é de livre escolha do presidente da República, eles formam aqui do 1 até o inciso 6 cargos políticos. Os cidadãos brasileiros eles terão sim um mandato de 3 anos. Esses aqui, do 1 até o 5, vai durar quando eles tiverem mandato, e o ministro da Justiça enquanto o presidente da República não destituí-lo. Então essa é a formação do Conselho da República. E o que o Conselho da República faz? Ele tem competência de pronunciar sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Todas essas 3 situações são situações excepcionais que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente nessa matéria de Direito Constitucional 2. Mas vamos aprender que na intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, o Conselho da República tem competência para pronunciar sobre essas situações. Eles também têm a capacidade, aliás, o Conselho da República também tem a capacidade de opinar sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, segundo o artigo 90 da Constituição. Aqui, nesse Conselho da República, nesse rol da Lei nº 8.041 de 1990, o artigo 3º não traz os ministros de Estado, traz apenas o ministro da Justiça. Porém, a Constituição prevê a possibilidade de convocação de outros ministros de Estado que não são ministros da Justiça para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta uma questão relacionada ao respectivo ministério. Então, a respeito, por exemplo, do Ministério da Saúde, no caso de uma intervenção federal, um estado de defesa, que tem alguma relação com o Ministério da Saúde, é possível um ministro de Estado, o ministro da Saúde, ser convocado a fazer parte do Conselho da República de forma temporária, para poder aconselhar o presidente da República sobre determinado tema. E o Conselho de Defesa Nacional? Ele também é um órgão de consulta do presidente da República, mas ele tem relação com assuntos de soberania nacional e a defesa do Estado democrático. A composição dele já não está
na lei anterior, está na Lei 8.183 de 1991, que prevê em seu artigo 2º que o Conselho de Defesa Nacional também é presidido pelo Presidente da República e deles participam como membros natos o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça, o Ministro da Marinha, o Ministro do Exército, o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro da Aeronáutica, o Ministro da Economia, da Fazenda e Planejamento. Esse é o Conselho de Defesa Nacional. Aqui, diferentemente do Conselho da República, nós não temos cargos destinados a cidadãos que não exercem algum cargo político. Aqui é apenas o que tiver no rol do artigo 2º é que vão compor o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional faz o quê? Ele opina nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, assim como o Conselho da República. Também tem a competência para critério de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso e a respeito de preservação e exploração de recursos naturais, desenvolvimento da independência nacional e a defesa do Estado democrático. Que a gente viu que o Conselho de Defesa Nacional ele tem competência em relação àqueles assuntos de soberania nacional e da defesa do Estado democrático de direito. Então, esses são os órgãos consultivos da Presidência da República, do Poder Executivo Federal, que é o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Lembrando, muito importante lembrar que eles têm um caráter meramente opinativo. Eles apenas aconselham o Presidente da República que pode seguir esse conselho ou não. Isso não obriga o Presidente da República. Então, esses são os órgãos consultivos do Poder Executivo Federal. E o Presidente da República? Temos mais coisas para falar sobre ele. Temos mais coisas para falar a respeito da responsabilização do Presidente da República. Porque aula passada falamos da responsabilização dos ministros de Estado. Então, aprendemos desde as primeiras aulas de Poder Executivo que todo governante tem o dever de prestar contas sobre sua gestão frente aos administrados. Quem são os administrados? São as pessoas, são os cidadãos, são aquelas pessoas que moram naquele país, que elegeram seus candidatos, elegeram seus governantes, e os governantes têm responsabilidade em relação a eles. Eles são empregados dos administrados. Eles devem eles têm o dever de prestar contas sobre aquela gestão, sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, existe uma possibilidade de responsabilizar o presidente da República quando ele infringir alguma regra político-administrativa ou alguma regra penal comum. Então, estamos estudando desde as primeiras aulas a respeito de foro por prerrogativa de função, que prevê determinado foro para crimes de responsabilidade e outros para crimes comuns. Os crimes de responsabilidade a gente chama também de infrações político-administrativas, enquanto os crimes comuns são as infrações penais comuns. Como os governantes eles têm o dever de prestar conta sobre a sua gestão para nós, administrados, nós também temos a possibilidade de exigir que eles sejam responsabilizados caso cometam alguma dessas infrações, crimes de responsabilidade ou crimes comuns. Quais são, então, os crimes de responsabilidade? O que significa crime de responsabilidade que estamos estudando desde o começo da matéria de Poder Executivo? Os crimes de responsabilidade são aquelas infrações político-administrativas que são definidas em lei especial federal e podem ser cometidos apenas no desempenho da função pública, podendo resultar no impedimento para o exercício daquela função. O impedimento a gente chama de impeachment. Aprendemos na aula anterior que existe a vacância, que é aquele afastamento temporário do cargo do presidente da República, e o impedimento, que é o afastamento definitivo. Um impeachment, um crime de responsabilidade, acarreta no impedimento. Impeachment vem da palavra impedimento e que quer dizer que aquele que sofreu impeachment, que sofreu impedimento, vai perder aquele cargo de forma definitiva. E onde que está isso? Isso está previsto no artigo 85 da Constituição de 88. Então, um crime de responsabilidade é aquele crime
É aquela infração político-administrativa que pode ser cometida no desempenho da função pública. É preciso a pessoa estar dentro da função pública para cometer um crime de responsabilidade. Então, o artigo 85 da Constituição traz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O parágrafo único traz que esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, aqui, um crime de responsabilidade a respeito da probidade administrativa, ele não tem na Constituição falando o que é probidade, a probidade da administração. Então, há apenas a lei de probidade administrativa que vai dizer sobre isso. A Constituição traz a regra geral e as leis federais infraconstitucionais trazem a especificação daquela norma que está na Constituição. Então, se o Poder Executivo, se o presidente da República disser, por exemplo, que tem que fechar o Poder Legislativo, esse está cometendo um crime de responsabilidade. Se ele fala tem que fechar o STF tem que ser impedido, ele está atentando contra o Poder Judiciário, porque dentro do checks and balances, dos freios e contrapesos que a gente está estudando, é função de um poder interferir no outro quando esse sai da sua esfera de atuação. Então, o artigo 85 está aqui para prever quando o presidente da República comete algum desses delitos gerais que tem dentro da lei a sua definição, cabe a um dos outros poderes, o legislativo ou o judiciário, julgá-lo. Nos casos de crime de responsabilidade, esse julgamento é por parte do legislativo. No caso de crimes comuns, esse julgamento é por parte do poder judiciário. Então, essa lista do artigo 85 dos crimes de responsabilidade do presidente da República é uma lista exemplificativa, não exaustiva. O que isso quer dizer? Lista exemplificativa é aquela que esses delitos, essas condutas, são exemplos de condutas que possam acarretar no impeachment, mas não são todas. É um rol não exaustivo, ele não acaba aqui. É possível ter outras condutas em lei infraconstitucional. Isso aqui é apenas uma previsão genérica de condutas. A Constituição deixou para a lei especial federal a competência para defini-los e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento. Necessidade, então, de uma lei especial ser federal, porque a gente está tratando do presidente da República. O STF decidiu que somente a União dispõe de competência para a definição formal dos crimes de responsabilidade. Então, a lei especial deve ser federal. Quem faz lei federal? O Poder Legislativo Federal. Então, é a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. Os alunos de direito penal aprenderam isso aqui recentemente. Competência privativa da União para legislar sobre o direito penal. De acordo com a súmula vinculante número 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Esse é o princípio da reserva penal que a gente estuda na matéria de direito constitucional, que está tanto no artigo 22, inciso 1, quanto na súmula vinculante do STF número 46. Então, competência para julgar, para o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade, já aprendemos que é do Senado Federal. Mas assim, ele comete o delito, alguma dessas ações aqui, e já vai imediatamente ser julgado pelo Senado Federal? Não, apenas depois de autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Primeiramente, passa pela Câmara dos Deputados essa necessidade de aprovação, esse juízo de admissibilidade, para depois ser julgado pelo Senado Federal, exatamente como aprendemos na aula passada a respeito do foro de prerrogativa de função do ministro de Estado que comete um crime de responsabilidade conjuntamente com o presidente da República. O que significa 2/3 nos membros da Câmara? A Câmara dos Deputados tem 513 membros. Então, 2/3 desses 513 membros
teremos um valor de 342. 342 deputados federais devem votar pela aprovação do julgamento de impeachment, que será mandado pelo Senado Federal. 2/3 a gente chama de maioria qualificada. Muito importante que 2/3 é uma maioria qualificada, porque ela não é uma maioria, uma simples maioria. 2/3 é uma maioria qualificada. Então a gente traz aqui uma separação muito importante que eu gostaria que vocês memorizassem. Isso aqui é muito importante de memorizar. O que é uma maioria simples? Vamos começar com maioria absoluta. Maioria absoluta é aquele primeiro número depois da metade. É o primeiro número inteiro depois da metade. O Senado Federal tem como maioria absoluta 41 senadores, porque no total de 81, a metade mais 1 é 41. Câmara dos Deputados tem 513 deputados. A maioria absoluta é o número de 257 deputados. Maioria absoluta do Senado, 41. Maioria absoluta da Câmara, 257. E o que é a maioria simples? Maioria simples é a maioria presente a maioria absoluta dos senadores. Então, dependendo de quantos senadores tiver que tenha no mínimo a maioria absoluta, vai ser a maioria da maioria absoluta presente. Assim, em relação também à Câmara. Qual que é a maioria simples da Câmara? Vai ser a maioria presente a maioria absoluta dos deputados. Então, dentro do Senado, para você tirar uma maioria simples, primeiro você tem que ter a maioria absoluta de presentes. Então, em uma sessão do Senado com 81 senadores, para você tirar uma maioria simples, você tem que ter a maioria absoluta presente, pelo menos 41 senadores, e desses 41 senadores, você tira o número inteiro maior do que a metade daquele número. Então, a maioria simples vai ser a maioria presente a maioria absoluta dos senadores. É um pouquinho complicado decorar a maioria simples? Sim, a maioria absoluta ela é um pouco mais tranquila de entender. Quando a gente foca na maioria, quando a gente fala de maioria simples, temos que pegar a metade daquela maioria absoluta que esteja presente em uma sessão legislativa, tanto por o Senado quanto pela Câmara. 3/5. 3/5 do Senado dá quanto? Dá 49 membros. 3/5 da Câmara dá quanto? Dá 308 deputados federais. 2/3 que a gente acabou de aprender, que é uma maioria qualificada. 2/3 do Senado são quantos? São 54 senadores. E 2/3 da Câmara dos Deputados, um total de 342 deputados federais. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem a doutrina, peguem qualquer um dos livros que passei para vocês a respeito de direito constitucional, pegue lá na matéria de responsabilização do presidente da República dentro do Poder Executivo e estude maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. Mas trazendo aqui, dentro da Constituição, o processo de impeachment funciona como? O presidente da República, quando comete um crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo Senado Federal, após a autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados. Então, se fala 2/3 da Câmara, para o presidente da República ser julgado pelo Senado, primeiramente ele precisa de 342 votos dos deputados federais. Foi aquela situação que vimos no caso do julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, quando ela foi ser julgada pelo Senado Federal. Primeiro teve aquela sessão na Câmara, que todos os 513 deputados federais foram votar, teriam que votar, aliás, e na hora de votar falava, por Deus, pela pátria, pela família, pelo meu marido, pelo meu cachorro, etc. Meu voto é sim, meu voto é não. Então, aquele julgamento era esse julgamento de admissibilidade, prevendo que a necessidade de pelo menos 342 votos dos 513 disponíveis para então aquele processo de impeachment da Dilma Rousseff ser mandado para o Senado Federal. Então, o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade pelo Senado, o presidente será o presidente do STF. O que isso quer dizer? O que está previsto no artigo 52?
é o seguinte: quando o presidente da República vai ser julgado por um crime de responsabilidade, a gente dá o nome de impeachment. No caso de impeachment, de crime de responsabilidade, o presidente da República, nós vimos que ele vai ser julgado pelo Senado Federal depois da autorização da Câmara, certo? Mas nesse julgamento do Senado Federal, quem vai presidir o Senado Federal vai ser o presidente do STF. O Senado ele não vai estar atuando como órgão legislativo aqui. Ele vai ser um órgão judicial híbrido. Por quê? Ele é composto por senadores, mas presidido por um membro do Poder Judiciário, que é o presidente do STF. Tem legitimidade de qualquer cidadão para oferecer acusação. Aliás, segura essa informação aqui. No caso de julgamento do presidente da República pelo Senado Federal, quem vai presidir esse julgamento dentro do Senado Federal vai ser o presidente do STF. O órgão legislativo, Senado Federal, vai tomar uma característica de um órgão judicial híbrido. Por quê? Ele vai ter na sua composição senadores, 81 senadores, e vai ter como presidente daquele julgamento o chefe do Poder Judiciário, o presidente da Corte Constitucional, o presidente do STF. Então, teve o impeachment, teve a aceitação da denúncia por parte de 2/3 da Câmara, aquele processo de impeachment é enviado para o Senado Federal para votar, e essa votação é presidida pelo chefe do STF, pelo presidente do STF, segundo o artigo 52, parágrafo único da Constituição. E quem que pode, então, trazendo aquela informação que estava solta anteriormente, quem que pode oferecer essa acusação contra o presidente da República? Quem pode oferecer essa denúncia de que o presidente da República cometeu um crime de responsabilidade? Qualquer cidadão. Quem que é cidadão que nós aprendemos? Qualquer pessoa que tem capacidade eleitoral ativa, qualquer pessoa que tenha possibilidade de votar. Então, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, os órgãos públicos, os inalistados, os inalistáveis e todos aqueles que não estiverem no gozo dos seus direitos políticos não poderão fazê-lo, uma vez que essa prerrogativa é privativa do cidadão, na qualidade de titular do direito de participar dos negócios políticos do Estado. Então, aprendemos na matéria de direito constitucional que cidadão é aquela pessoa que possui que está com pleno gozo dos seus direitos políticos. Somente o cidadão poderá fazer a denúncia, a acusação do presidente da República. Então, nenhuma pessoa jurídica pode fazer. Pessoa jurídica não vota. Se a pessoa jurídica não vota, ela não é cidadão. Se não é cidadão, não pode oferecer a denúncia. Porém, qualquer autoridade pública ou agente político poderá fazê-lo, desde que na condição de cidadão. Por exemplo, um governador de estado, um senador, um deputado, um ministro, um prefeito pode fazer a acusação do presidente da República por um crime de responsabilidade. Só que, como cidadão, nunca como aquele cargo político. Ele vai fazer aquela denúncia como o João, prefeito de cidade tal, ou Hamilton, vice-presidente da República. Nunca, vice-presidente da República, Hamilton como cidadão, nunca como vice-presidente da República. E como funciona o impeachment, então, que estamos falando? Começa na Câmara dos Deputados, a partir da apresentação da denúncia por qualquer cidadão pela prática de um crime de responsabilidade, e o presidente da República vai receber a denúncia. O presidente da Câmara recebe a denúncia e o presidente da República, então, passa a condição de acusado. Ele está sendo aqui investigado, acusado. É assegurado ao presidente da República o direito à ampla defesa e ao contraditório, sob pena de nulidade no procedimento. O presidente da República poderá produzir as provas que entender necessárias, a fim de se inocentar daquela acusação, tais como testemunhas, documentos e perícias, obedecidas, lógico, às regras regimentais da Câmara. Então, o direito à ampla defesa e contraditório só são assegurados a partir do momento de aceitação da denúncia pelo presidente da Câmara. É o momento que o presidente da República passará formalmente a condição de acusado. Então, seguinte, uma pessoa, um cidadão qualquer, oferece uma acusação de crime de responsabilidade imputando isso ao presidente da República.
O processo de impeachment deve necessariamente começar na Câmara a partir do momento que o presidente da Câmara aceita ou não aquela denúncia. Ele pode aceitar ou não aquela denúncia. A partir do momento que o presidente da Câmara aceita aquela denúncia, o presidente da República passa a condição de acusado de um crime de responsabilidade. Passa a ter a figura de ter sido ele acusado de ter cometido um crime de responsabilidade. A partir deste momento que ele é acusado de crime de responsabilidade, a partir de então ele passa a poder produzir prova a fim de se inocentar desse crime. Então, entre o oferecimento da denúncia e a aceitação do presidente da Câmara, o presidente da República ele não possui esse direito à ampla defesa, é o contraditório, não. É só a partir do momento que o presidente da Câmara aceita a denúncia que ele vai ser acusado, e sendo acusado, ele tem a ampla defesa e o contraditório. Então, esse exame realizado na Câmara sobre improcedência tem um caráter simplesmente político discricionário. O presidente da Câmara pode aceitar ou não a denúncia contra o presidente da República. Ela vai verificar se a acusação é consistente, se tem base em alguma alegação e fundamento plausível. O presidente da Câmara ele não vai estar julgando aqui se ele é culpado ou não. Ele vai julgar se tem alguma base aquela alegação, se tem um fundamento plausível. Lembrando, óbvio, que isso é na teoria. Na prática, tem um caráter político. Depende se a Câmara vai aprovar politicamente essa denúncia. Então, admitida a acusação, voltando, o presidente da Câmara, então, aceita a denúncia e a Câmara, a gente aprendeu agora há pouco, que precisa de 2/3 dos seus membros votando a respeito da aceitação do presidente da República ser julgado pelo Senado Federal. Então, aqui, o presidente da Câmara aceitou a denúncia, o presidente ele é acusado. A Câmara, então, vai verificar se essa acusação é consistente para mandar para o Senado. Então, admitida a acusação, está faltando um S aqui, vou dar um print aqui, aí, pela Câmara, por 2/3 de seus membros, o artigo 51 da Constituição, em votação nominal aberta, encaminhado o processo para o Senado Federal, então para o julgamento. O que está falando aqui? O presidente da Câmara aceita aquela denúncia e aí abre para o plenário. Plenário da Câmara são todos os deputados para votar, os 513 deputados para votar. Nisso, teremos uma votação nominal aberta, que é aquela votação que falamos, que tivemos a respeito do impeachment da Dilma, daqueles deputados falando, pelo fulano, pelo ciclano, meu voto assim. Uma votação nominal, porque chama cada deputado pelo nome, uma votação nominal aberta. E é necessário, então, que a gente aprendeu, de 2/3 dos membros da Câmara votarem pela procedência ou não desse pedido de impeachment. Então, admitida a acusação pela Câmara, não vincula o Senado. O que isso quer dizer? A Câmara, quando ela faz um julgamento de se o presidente vai ser julgado ou não pelo Senado, é um julgamento político, discricionário, em relação às alegações e fundamentos plausíveis. Não é pelo mérito, mas se aquilo que está sendo acusado tem alguma base de alegação. Ele manda para o Senado, mas o Senado, mesmo que a Câmara aprove o impeachment, o Senado não é obrigado a aceitar o que a Câmara diz. O Senado não é vinculado pela acusação aprovada pela Câmara. Por quê? São casas diferentes e cabe ao Senado emitir juízo de instauração ou não do processo de impeachment. Então, gente, o juízo de instauração do Senado depende de decisão de maioria simples dos seus membros. Aí que vem aquela necessidade de entender o quadro a respeito de maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. O que é a maioria simples do Senado? É a maioria a maioria presente à maioria absoluta dos senadores. A maioria absoluta dos senadores é de 41 senadores, certo? Então, se tiver 41 senadores na sessão legislativa, terá sessão legislativa, teremos essa votação. Se tivermos 41 senadores, a maioria simples vai ser de 21 senadores. E se a maioria presente dos senadores for de 50 senadores? A maioria simples vai ser de 26 senadores. A maioria absoluta nunca muda.
A maioria absoluta dos senadores vai ser sempre 41 senadores. A maioria simples oscila de acordo com a maioria que está presente naquele momento. Então, também uma votação nominal aberta, caso a maioria simples não seja atingida, não vai ter instauração do processo de julgamento, não vai ter a votação por parte do Senado. Então, na Câmara, o juízo de admissibilidade daquela acusação é de 2/3. No Senado, é a maioria simples. Caso essa maioria não seja atingida, não teremos então uma instauração do processo de julgamento e vai ser encerrado o procedimento pela Câmara dos Deputados. Aquele procedimento que estava no Senado volta para a Câmara encerrar esse procedimento. Então, a decisão do Senado sobre a admissibilidade da acusação também tem natureza eminentemente política. A apreciação da caracterização da conduta do presidente e da conveniência política do seu afastamento do cargo para o país não se trata simplesmente de aferir a prática, não é para saber se ele cometeu ou não o crime de responsabilidade. Isso tem um caráter meramente político. Examinar a sua gravidade para a continuidade do exercício da chefia do Estado, de governo e da administração é a função do Senado. Uma vez instaurado o processo de julgamento pelo Senado Federal, aí sim, o presidente da República ficará suspenso das suas funções. Então, se o Senado Federal aceitou aquela acusação vindo da Câmara, o Senado Federal suspenderá o presidente da República do seu cargo. O cargo ficará o quê? Vago ou teremos vacância ou impedimento? Teremos uma vacância, porque esse prazo de afastamento ele é temporário. O presidente da República, se ele for dissolvido, ele vai retornar imediatamente ao seu cargo. Ou, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído. Então, o presidente da República, quando aqui o Senado Federal aceitou a denúncia contra ele, o presidente da República ele é afastado por um período de até 180 dias. Teremos uma vacância. Quem assume? O vice-presidente da República. E depois aquela linha sucessória, caso o vice-presidente da República tenha também algum caso de vacância ou impedimento. Nesse caso, passa nos 180 dias e não houve ainda julgamento concluído, o presidente que foi deposto retornará ao exercício das suas funções sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O processo continua rolando, mesmo depois de 180 dias, e o presidente que foi destituído aqui do seu cargo de forma temporária volta para o seu cargo, independente de como é que está o seu julgamento. Então, a autorização da Câmara para a instauração do processo do impeachment não impõe a suspensão imediata do exercício das funções presidenciais. Só depois da posterior instauração do processo de julgamento pelo Senado Federal, se houver, por decisão de maioria simples dos seus membros. Nos 2/3 da Câmara, não afasta o presidente. Só afasta o presidente quando obtiver a maioria simples do Senado Federal. Então, a condenação do presidente por crime de responsabilidade acarretará a perda do seu cargo com a inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, é o que diz o artigo 52 da Constituição. Uma vez que foi votado um impeachment que destituiu o presidente do seu cargo, aquela pessoa foi impeachmentada, foi impedida do seu cargo, além de perder o cargo, junto disso há uma inabilitação por 8 anos. O que é inabilitação? Inabilitação é quando o presidente da República, ou aquela pessoa, aquele ente político, aquela pessoa política, ela fica impossibilitada a se candidatar ou a exercer qualquer tipo de cargo público. O presidente da República não poderá se candidatar para nenhum outro cargo, não poderá ser ministro de Estado, secretário de governo, secretário municipal, nada. Ele não pode exercer nenhum cargo político por 8 anos. Olha como que está aqui o artigo 52 da Constituição. A condenação do presidente por crime de responsabilidade, ou seja, por impeachment, acarretará, ou seja, é uma consequência da condenação, a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública. Então, o que a gente tem no Brasil que ocorreu de forma errada no caso da Dilma Rousseff?
A Dilma, que foi eleita em 2006, teve, aliás, isso aqui não é 2006, viu, gente? Isso aqui é foi em 2014, 2016. Essa informação aqui está errada. Esse aqui foi o ano que ela foi eleita. Desculpe aí a informação equivocada. O que aconteceu com a Dilma? Em 2016, foram duas votações distintas. Aqui tem um problema muito grave. Aqui, o artigo 52 da Constituição traz que necessariamente a perda do cargo vai acarretar a inabilitação por 8 anos. No caso da Dilma, houve aqui duas votações diferentes. Uma quanto à ocorrência do crime de responsabilidade e a perda do mandato, outra autônoma para a aplicação ou não da inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. A Dilma, naquela sessão, no Senado Federal, presidida pelo Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF na época, teve duas votações diferentes. Uma para o impeachment, que ela foi impeachmentada, foi votada a favor do impeachment, e uma pela perda dos direitos políticos, por 8 anos, que ela foi absolvida. E isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 52 traz que essa inabilitação, a perda dos direitos políticos por 8 anos, é tudo numa votação só. O que a gente tem aqui é apenas uma votação. Se ela perdeu o cargo por impeachment, também ficou inabilitada por 8 anos. E a gente teve uma aberração jurídica no Brasil em 2016, com duas votações distintas. Isso possibilitou, inclusive, que a Dilma se candidatasse a senadora por Minas em 2018. E ela só não foi eleita porque ela conseguiu a maioria dos votos, porque a gente aprendeu que para senador é o sistema majoritário simples, não é isso? Ela não foi eleita porque não obteve a quantidade necessária de votos, mas na teoria, que é o que deveríamos ter seguido, o artigo 52 da Constituição, ela não poderia nem ter se candidatado. A simples candidatura dela seria uma candidatura ilegal e o STF a autorizou de forma completamente errada, completamente bizarra. Essas duas votações que a gente teve em 2016 não existem. Não existem. É apenas uma votação. A perda de cargos políticos, de direitos políticos, aliás, é uma consequência do impeachment, não uma outra votação. Então, no impeachment, a gente tem sanções pela prática do crime de responsabilidade, não exclui a aplicação das demais sanções judiciais cabíveis. Então, qualquer outra sanção judicial cabível, além da perda do cargo e da inabilitação, elas poderão ser imputadas àquele presidente de forma cumulativa. Então, a prática de ilícitos penais deverão ser apurados pelos órgãos competentes do Poder Judiciário em ações próprias. E a inabilitação por 8 anos alcançam todas as funções de natureza pública. Ou seja, aquela pessoa que sofre impeachment e então está inabilitada por 8 anos, ela não pode se candidatar a nenhum cargo, não pode ter nenhum cargo de indicação, ela não pode nem sequer fazer um concurso público. O interesse aqui do impeachment, quando a pessoa perde o cargo por um crime de responsabilidade, é que ela não exerça nenhum cargo público por 8 anos, que ela não tenha nenhuma ligação com o ente público de nenhuma forma, nem por eleição, nem por concurso, nem por indicação. Por quê? Ela cometeu um delito em razão da sua função pública. Se ela voltar para a função pública nesses 8 anos, não teria aqui uma responsabilização de forma efetiva. Não estaria coibindo aquela pessoa de cometer crimes contra o patrimônio público, crimes de responsabilidade. Então, funções resultantes de concurso público, nomeação, confiança ou mandatos eletivos são proibidos. Então, o que a Constituição pede é uma ausência do cenário público do país. A Constituição manda que a pessoa suma do cenário público do país por ter cometido um crime de responsabilidade. Então, aquela votação dupla da Dilma é uma votação absurda. Então, a sentença será formalizada por meio da expedição de uma resolução do Senado Federal. Após a votação do Senado, uma votação única, após o impeachment, a sentença será formalizada por meio da expedição de uma resolução do Senado. Então, trazendo um mapinha mental para entender como funciona o julgamento de um impeachment.
Primeiramente, a acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade é feita por qualquer cidadão. A partir daí, então, ela é recebida pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara ele aceita ou não receber essa denúncia. Recebendo essa denúncia, ele manda para o plenário da Câmara, que a gente chama de juízo de admissibilidade. O que está julgando aqui é se existe alguma procedência ou não daquele fato. Se a Câmara julgar improcedente, o pedido de impeachment é arquivado. Se a Câmara julgar procedente, aí 2/3, maioria qualificada da Câmara dos Deputados, autoriza a instauração do processo e remete para o Senado Federal. Saímos da Câmara e fomos para o Senado. Saímos do juízo de admissibilidade e fomos para o juízo de deliberação. Antes era o tribunal de pronúncia, agora o tribunal de julgamento. Chegou no Senado Federal, o presidente da República recebe aquela denúncia e instaura o processo. Instaurando o processo de impeachment no Senado, já afasta, já suspende o presidente das suas funções. Tem uma vacância de até 180 dias. O presidente da República fica até 180 dias afastado. Instaurou então o processo de impeachment no Senado. O Senado, esse julgamento vai ser presidido por quem? Pelo presidente do STF. Mesmo dentro do Senado, quem vai presidir é o STF. E aí vai ser julgado pelo Senado Federal, pela maioria simples, aliás, isso aqui, pela maioria simples, essa informação é maioria simples, aqui trouxeram 2/3, mas a maioria simples, por absolvição ou por condenação, perda do cargo e inabilitação por 8 anos e impeachment, que o presidente da República vai apresentar a defesa dentro da votação do Senado, mas depois dessa votação teremos um impeachment com perda de cargo e inabilitação por 8 anos. Esse é o julgamento de crimes de responsabilidade. E o julgamento por crime comum? Crime comum, o presidente da República possui determinadas prerrogativas e imunidades em relação ao processo que visa a sua incriminação pela prática de um delito comum. Qual que é um crime comum? É um crime que está dentro do Código Penal. É um crime que é cometido não pela sua função de presidente da República, mas sua função de pessoa, sua função de cidadão. Então, são garantias constitucionais. O objetivo de preservar a independência do Executivo em relação aos outros poderes da República e permitir que ele tenha um livre exercício das suas funções presidenciais. Então, é por isso que ele vai ser julgado de forma diferenciada. No caso de crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado. No caso de crime comum, será julgado pelo STF. As imunidades. O presidente da República não possui inviolabilidade material. Ela é uma prerrogativa apenas dos membros do Legislativo. Então, o presidente ele não é inviolável por suas palavras e opiniões, ainda que no estrito exercício das suas funções presidenciais. Então, tudo que o presidente da República disser, ele será responsabilizado por isso, seja um crime comum ou um crime de responsabilidade. Qual que é a diferença do legislativo? A gente vai aprender a partir das próximas aulas que os membros do legislativo, os deputados, senadores, vereadores, eles possuem uma inviolabilidade material. Mas isso, o que a gente precisa aprender aqui? Que não alcança a figura do presidente da República. Imunidade que eles têm em relação ao processo. Por quê? Porque eles precisam, é necessário uma prévia da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros para ser processado e julgado por crime comum ou de responsabilidade. Tanto crime comum como de responsabilidade, primeiro a Câmara deve aprovar essa admissibilidade. No caso de crime comum, 2/3 da Câmara aprovam e mandam para o STF. No caso de crime de responsabilidade, 2/3 da Câmara aprova e manda pelo Senado Federal. Então, essa imunidade não impede a instauração, independentemente da autorização da Câmara, de inquéritos promovidos pela Polícia Judiciária. Quem que é a Polícia Judiciária? É a Polícia Civil e a Polícia Federal, desde que essas medidas sejam adotadas no âmbito de procedimento investigatório em curso perante o STF. Mesmo se a Câmara, então, não aprovar essa admissibilidade do processo, ainda assim, os inquéritos promovidos pela Polícia Federal e pela Polícia Civil
poderão continuar acontecendo de acordo com as regras, com os procedimentos investigatórios do STF. Então, somente o STF é competente para ordenar, em relação à operação de supostos crimes comuns atribuídos ao presidente da República, qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à demonstração da alegada prática delituosa. Dentro do crime comum, somente o STF pode determinar alguma diligência investigatória por parte da Polícia Federal pela Polícia Civil. E o presidente da República possui imunidade em relação à prisão? Nós vamos ver que obsta que o presidente não seja preso nas infrações penais comuns enquanto não sobrevier sentença condenatória. O artigo 86, parágrafo 3º da Constituição, traz que o presidente da República só vai ser preso depois de sentença condenatória transitada em julgado. Só depois de uma decisão final é que o presidente da República poderá ser preso por crime comum. Então, prisão em flagrante ou qualquer outra espécie de prisão cautelar, preventiva, provisória, não alcança o presidente da República. Seja crime afiançável ou inafiançável, ele só será recolhido à prisão se houver sentença condenatória por parte do STF. O presidente, então, ele não vai ser preso em flagrante? Não. Nem vai ter prisão preventiva ou provisória? Também não. Nem se for crime inafiançável? Não. O presidente da República só é preso se houver sentença condenatória proferida pelo STF. Lembrando que ele só vai ser preso quando ele ainda for presidente da República. Ah, mas ele pediu o afastamento do cargo, ele renunciou ao cargo. Se ele renunciou ao cargo, ele não é mais presidente, porque a gente está aprendendo a respeito do foro por prerrogativa de função. Se ele tem a função de presidente da República, ele só será preso após sentença condenatória proferida pelo STF. Imunidade que outorga ao presidente da República uma relativa e temporária irresponsabilidade na vigência do mandato pela prática de atos estranhos ao exercício de suas funções. O que isso quer dizer? Na vigência do mandato, o presidente não responderá pelas práticas de atos estranhos ao exercício das suas funções presidenciais. Ele não será responsabilizado por algum crime comum que não tem relação com a sua função de presidente da República. Então, é o que a gente chama de irresponsabilidade temporária. O chefe do executivo só poderá ser responsabilizado na vigência do seu mandato pela prática de atos que guardem conexão com o exercício da atividade presidencial. Aí sim, ele será processado e julgado pelo STF. Caso o crime comum não tenha conexão com a sua função de presidente, ele só será responsabilizado depois que terminar o seu mandato, será responsabilizado pela Justiça Comum. Lembrando que o mandato ele tem 4 anos e o presidente ele pode ter mais 4 anos de mandato de forma seguida apenas uma vez. Mas o mandato, então, se ele é reeleito, será de 8 anos. Serão 2 mandatos de 4 anos. Quando ele deixa de ser presidente da República, aí sim ele enfrentará na Justiça Comum o julgamento daquele delito que ele cometeu que não possui conexão com o exercício da atividade presidencial. Por exemplo, um homicídio no dia de folga e o homicídio da líder da oposição. Imunidade no julgamento posterior pela Justiça Comum e julgamento pelo STF. Em um dia de folga, o presidente da República vai lá e mata uma pessoa. Num dia de folga. Um dia que ele não estava trabalhando, num domingo, estava jogando futebol, se desentendeu com um amigo e acabou sacando a arma, gosta demais de dar uns tiros para cima, matou esse amigo. É um homicídio no dia de folga? O que vai acontecer? O chefe do Poder Executivo, o presidente, só vai ser responsabilizado por esse crime que ele cometeu, esse homicídio, depois que terminar o seu mandato. Por quê? Matar alguém no seu dia de folga não acarretará na prisão naquele momento, dentro do seu mandato, apenas quando acabar o mandato. Mas e se ele matar o líder da oposição durante uma reunião? Durante uma reunião com líderes lá no Palácio do Planalto, com líderes da oposição e da situação, eles sacam a arma e mata o líder da oposição. Ele só matou o líder da oposição porque ele estava lá como presidente da República dentro do Palácio do Planalto e efetuou
esse disparo que acabou matando o líder da oposição. Nesse caso, ele será processado e julgado pelo STF e poderá ter sua prisão decretada depois de sentença penal condenatória por parte do STF. O homicídio no dia de folga, ele será julgado pela Justiça Comum após o término do mandato. O homicídio do líder da oposição vai ser durante o mandato por parte do STF e poderá ter sua prisão decretada depois de sentença penal condenatória do STF. Aqui, o julgamento posterior pela Justiça Comum, o homicídio no dia de folga fica suspensa a prisão. Ele vai ter o julgamento só depois que perder o seu cargo, só depois que acabar o seu mandato. Aqui não, o homicídio do líder da oposição, por ser dentro da sua função de presidente da República, será concomitantemente com o seu mandato. Então, uma observação importante: a imunidade é exclusiva das infrações de natureza penal. Nós estamos falando apenas de crime, não impedindo a apuração, por exemplo, na vigência do seu mandato, da responsabilidade civil, administrativa, fiscal ou tributária do presidente da República. Essa imunidade temporária, que aqui no caso do homicídio no dia de folga, é apenas de natureza penal, nunca administrativa, civil, fiscal, tributária, apenas penal. E qual que é a prerrogativa de foro que estamos discutindo desde o começo da aula? Deferida a autorização por 2/3 da Câmara, será julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal e nas infrações comuns pelo STF. Tanto no crime de responsabilidade quanto no crime comum, é necessária a aprovação da Câmara por 2/3 de seus membros. Então, a admissão da instauração do processo por parte da Câmara não vincula o STF. O que isso quer dizer? Se a Câmara aprovou a votação para o presidente da República para ser julgado pelo Senado, o Senado pode absolvê-lo. Se a Câmara aprovou que o presidente da República será julgado pelo STF, o STF também pode absolvê-lo. Aquela decisão da Câmara não vincula, não obriga nem o Senado, nem o STF. Então, igual aos crimes de responsabilidade, não há essa vinculação. O STF poderá rejeitar a denúncia ou queixa-crime caso entenda juridicamente não haver elementos para seu recebimento e consequente instauração do processo criminal. Então, após a autorização da Câmara dos Deputados e recebimento da denúncia queixa-crime por parte do STF, o presidente da República também ficará suspenso por, no máximo, 180 dias. Assim como no processo de impeachment, quando o STF recebe aquela denúncia, denúncia ou queixa que veio da Câmara dos Deputados, o presidente também fica afastado por um prazo de até 180 dias para seu julgamento. E se esse julgamento não acabar dentro dos 180 dias, ele volta para a presidência da República e o julgamento permanece da mesma forma, continua correndo, sem prejuízo, então, do regular prosseguimento do processo. Então, o STF tem competência, a competência do STF, aliás, alcança qualquer modalidade de infração penal. Qualquer crime, qualquer infração penal, qualquer crime que não for crime de responsabilidade, será julgado pelo STF. E a gente já viu quais são os crimes de responsabilidade. Então, crimes eleitorais, crimes dolosos contra a vida e até contravenção penal, quem julga é o STF. É qualquer infração penal, seja contravenção ou crime, quem julga é o STF. Então, a necessidade das infrações penais comuns praticadas durante a vigência do mandato terem conexão com o exercício da presidente, sob pena da imunidade relativa ou temporária de responsabilidade. É o que a gente falou agora há pouco. O STF só vai julgar aqueles crimes comuns praticados pelo presidente da República que tenham ligação com a sua função de presidente da República. Se for fora da sua função de presidente, como um homicídio num dia de folga, aí ele terá a imunidade relativa e temporária de responsabilidade, ficará suspensa até a perda de seu mandato, onde ele será julgado pela Justiça Comum. Então, a prerrogativa de foro só diz respeito àquelas ações de natureza penal e a prerrogativa só permanece durante o exercício do mandato, não subsistindo após sua expiração. Então, acabou o mandato, qualquer que seja o motivo, impeachment, renúncia, os processos criminais em trâmite do STF serão remetidos à Justiça Comum competente. Então, uma vez que o presidente da República renuncia ao cargo de presidente, ele não terá mais o foro por prerrogativa de função. Então, quem vai julgá-lo? A Justiça Comum competente. O foro por prerrogativa de função
é somente enquanto aquela pessoa tem o exercício do mandato, o exercício da sua função. E os governadores de estado? É de forma muito semelhante ao do presidente da República, só que no âmbito estadual. Então, a Constituição Federal não outorga expressamente nenhuma imunidade processual aos governadores do Estado e Distrito Federal. Só que a Constituição Federal estabeleceu três imunidades diferentes, três imunidades processuais para o presidente, para o governador de Estado, aliás. Aqui está escrito presidente da República, mas é governador de Estado. Vamos consertar isso aí. Necessidade da autorização da Câmara, impossibilidade de prisão em que se havida sentença condenatória prolatada pelo STF e responsabilidade parcial e temporária, omissão na Constituição Federal contra os governadores. Várias constituições estaduais repetiram seu texto para os respectivos governadores as mesmas três imunidades. Aliás, vamos retificar essa informação aqui. Na Constituição, tem três imunidades processuais pelo presidente da República, certo? Desculpe a informação. A Constituição traz três imunidades processual diferentes para o presidente da República. Necessidade de autorização da Câmara, de 2/3, impossibilidade de prisão sem que tenha havido sentença condenatória prolatada pelo STF e responsabilidade parcial e temporária, certo? Então são as três garantias que a gente viu, três imunidades processuais que vimos para o presidente mesmo. Aqui está certo, que é o presidente da República. São essas três: necessidade de autorização da Câmara, impossibilidade de prisão sem que tenha havido sentença condenatória prolatada pelo STF e responsabilidade parcial temporária. A Constituição Federal não disse nada a respeito dos governadores. Não falou se eles têm essas três imunidades processuais. O que acontece no âmbito estadual? Algumas constituições estaduais repetiram no seu texto para os respectivos governadores as mesmas três imunidades. As constituições estaduais pegaram o que está previsto na Constituição Federal para o presidente e reescreveram isso, trazendo para o âmbito estadual em relação aos governadores de estado. Então, o que a jurisprudência do STF traz? Que somente pode ser estendida aos governadores a imunidade formal que condiciona o processo de julgamento à prévia autorização da Câmara por 2/3 de seus votos. Isso que algumas constituições estaduais trouxeram, aplicando o que estava na Constituição para o presidente e trazendo para o governador, o STF proibiu. O STF autorizou apenas em relação à necessidade de autorização da Câmara aqui dentro dos estados em relação à Assembleia Legislativa. Então, as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal poderão prever que os respectivos governadores só poderão ser processados e julgados pelo STJ depois de prévia autorização por 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, no caso do DF, respectivamente. Então, aquelas possibilidades, imunidades processuais do presidente, a gente só vai usar para o governador a primeira, a necessidade de autorização de quem? Das assembleias legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, o governador de estado, a gente aprendeu já num quadro anterior, em aulas passadas, que ele vai ser julgado por crime comum pelo STJ e vai ser julgado por crime de responsabilidade pela Assembleia Legislativa do seu respectivo estado. Porém, para ser julgado pelo STJ, é necessário que 2/3 da Assembleia aprovem esse juízo de admissibilidade. A Assembleia já vai julgar o crime de responsabilidade direta, mas nos casos de crime comum que o STJ julga governador, primeiro tem que passar pela Assembleia essa votação em maioria qualificada de 2/3 dos membros da Assembleia, dos deputados estaduais. Então, o governador comete um crime de responsabilidade, foro de tribunal especial formado por 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local. As outras 2 imunidades não poderão ser estendidas aos governadores. As prerrogativas inerentes ao presidente da República em relação à qualidade de chefe de Estado. A gente pega aquelas funções do presidente da República e a gente traz para as funções de chefe de Estado. Certinho? Essa aula foi um pouco mais longa, um pouco mais complicada em relação
a essa matéria, mas gostaria de pedir a vocês o seguinte: leiam na doutrina, leiam nos livros que mandei para vocês essa matéria de Poder Executivo. Ele é mais simples do que a matéria de Poder Judiciário, mas tem vários detalhes, principalmente em relação ao impeachment. Então, peço para vocês estudarem em casa durante esse período de semestre letivo à distância, remoto, aliás, que não estamos fazendo um curso EAD, é apenas um caráter excepcional por causa do coronavírus, mas peço que, nesse momento, vocês tenham um pouco mais de autonomia na hora de estudar isso aí. Vamos fazer o seguinte: qualquer dúvida, me mandem por e-mail ou me mandem no plantão online que vamos fazer sobre a aula número 11, beleza? Fim de aula, muito obrigado, espero que tenham gostado e um abraço.